Uma voz está contando a história sobre um grande estrondo que ocorreu num pequeno vilarejo que abriu o fundo do cemitério e dessa rachadura apareceu uma entidade contando sobre um reino dourado que era muito próspero, mas que por causa de um mago maluco o reino foi aprisionado debaixo daquela terra e quem conseguir derrotar o mago herdará esse reino dourado. Então a história muda para o tempo atual. Um grupo de aventureiros está lutando contra um grande dragão vermelho e enquanto lutam o líder do grupo reflete que todos estão lentos por não comerem há dias já que perderam toda a comida em uma armadilha do calabouço seguindo o mapa que estava errado. Então o dragão aproveita a distração e tenta atacar o rapaz. Mas uma garota chamada Fallen empurra ele e acaba sendo devorada no lugar de Laios. Porém antes de ser engolida ela conjura um feitiço que manda todos de volta para a superfície longe da dungeon. Laios acorda em um gramado e diz para sua amiga que Fallen foi devorada e que ele precisa voltar para salvá-la pois nesse mundo uma pessoa pode ser revivida desde que o corpo ainda esteja inteiro e como dragões digerem muito devagar ele ainda tem chance de salvar Fallen. Mas sua amiga fala que a magia deixou no calabouço todos os equipamentos e dinheiro que eles conseguiram e para piorar o resto do grupo foi embora. Então Laios reflete sobre a situação e quanto dinheiro pode conseguir vendendo os equipamentos do corpo. Enquanto isso a barriga de todo mundo ronca e eles pensam em comprar algo barato para comer. Nisso Laios fala que não vai comprar nada e que vai dispensar eles do grupo, vender sua armadura e com o dinheiro vai voltar para Dundee e salvar sua amiga. Mas seus companheiros discordam da ideia e dizem que vão salvá-la juntos. Então Laios fica emocionado e os ameaça perguntando se é isso mesmo que querem. Em seguida eles vão até a Dundee e Laios lhes conta seu plano dizendo que ao invés de comprar comida normal vão comer os monstros da Dundee e explica que se monstros podem comer outros monstros e plantas então eles também podem por ser tudo um grande ecossistema. Então cita os monstros comestíveis que eles já encontraram nas aventuras o que acaba deixando a elfa desesperada com a ideia. Ela tenta argumentar que eles não podem fazer isso porque vão acabar pegando alguma intoxicação. Nesse momento um monte de aventureiros passa correndo sendo perseguido por um monstro cogumelo que é derrotado com um golpe. Enquanto ela reflete sobre o que aconteceu, Laios decide que aquele vai ser o almoço deles deixando a elfa desesperada. O pequeno ladino pergunta se não é perigoso comer cogumelos e Laios saca um guia gourmet de calabouço que indica cogumelos para iniciantes. Em seguida ele vai caçar um escorpião gigante e se reúnem no ponto de encontro dos aventureiros. Uma voz narra que o lugar antes era um cemitério, mas foi ligado magicamente a Dundee e desde então vive cheio de aventureiros e diz também que os monstros vêm das profundezas da dungeon provando que de fato no fundo existe a cidade dourada. Laios mata o escorpião e o pequeno ladino acusa ele de já querer comer monstro há muito tempo. Então ele confessa gostar de monstros há muito tempo e que sempre quis saber que gosto eles tinham. Eles começam a tentar cozinhar o cogumelo e Laios descobre que cortando na vertical é muito fácil, mas na horizontal é incrivelmente duro. Por isso quando lutam contra cogumelos golpes horizontais e diagonais não surtem muito efeito. Em seguida eles botam tudo na panela para cozinhar e quando vai provar sente um gosto horrível do escorpião. Nesse momento aparece um homem intrigado com o método de cozinhar do Laios e começa a dar umas dicas sobre como se deve cozinhar os monstros que eles pegaram mostrando as partes que devem ser cortadas. Em seguida ele bota tudo no seu caldeirão e pensa em pegar mais uns itens para dar sabor. Então começa a pegar plantas do cemitério o que deixa Marcília apavorada sem querer comer aquilo. Enquanto ela discute é atacada por um slime e acha que vai morrer. Mas o bigodudo a salva e explica que é fácil matar um slime quando você sabe onde estão os órgãos dele. Em seguida começa a misturar os ingredientes com os restos do slime e fala que se você deixar secar por 2 semanas vai ter um ingrediente de alta qualidade. Ele tira um pronto da mochila para usar na receita do almoço. Então diz que já pesquisa receitas com monstros há 10 anos naquela dungeon e que está feliz por encontrar quem se interesse por isso. Após isso foca em cozinhar e prepara uma deliciosa refeição de monstros. Eles provam e se surpreendem com o sabor incrível e a elfa morrendo de fome se rende em resistir e acaba comendo também e gostando. Então o bigodudo começa a explicar mais sobre os ingredientes vendo a animação de todos. Após comerem um anão se apresenta como Senshi. Laios apresenta seus amigos sendo a elfa chamada Marcília e o ladino Xiuxuque. Então ele conta que estão numa missão para resgatar a amiga devorada pelo dragão vermelho e Senshi se oferece para acompanhá-los com o desejo de poder cozinhar o dragão. Ele sai andando pelo túnel enquanto pensa em diversas receitas. Já no segundo andar uma voz conta que esse nível da dungeon deve ser uma torre nativa do grande castelo dourado. Marcília tropeça na ponte e eles decidem que é bom já parar para montar acampamento. Nisso vão falando sobre comida enquanto procuram um lugar. Então Laios pergunta a Marcília que tipo de monstro ela prefere comer no jantar, o que a deixa mal só de pensar nisso. Ele explica que naquele andar vivem morcegos e ratos gigantes. Ela recusa todas as sugestões e Xiuxuque a chama de fresca. Então Senshi diz que nessa época do ano tem muitas nozes e frutas, o que deixa Marcília animada.
Mas logo se decepciona ao ver que essas coisas nascem em plantas carnívoras gigantes. Laios explica que essas plantas pegam pequenas criaturas e que não tem como digerirem um humano e que se isso acontecesse os resgatadores de corpos alertariam sobre alguém ter sido devorado. Então ela começa a entoar uma magia para destruir as plantas para eles chegarem nas frutas sem ter que lutar. Senshi a faz parar dizendo que as frutas também seriam destruídas e nessa distração uma planta gigante pega a elfa e começa a apertar. Ele se bate em outra planta que acaba derrubando um corpo digerido deixando a elfa em pânico. Laios a manda ficar quieta e conta que lutando contra uma planta gigante basta apenas cortar a raiz ao invés de passar horas lutando contra todos os braços. Ele resgata ela e então explica a Marcille sobre como as plantas matam suas presas e que essa em específico planta suas sementes debaixo da pele da presa deixando a elfa com essa cara aí. Eles pegam as frutas e Senshi começa a explicar como devem ser preparadas retirando as sementes junto com o caule e amassando a fruta junto com a casca. Após acrescentar os ingredientes de outros monstros ele leva ao fogo transformando as frutas numa deliciosa torta salgada. Eles provam e adoram a comida. Marcille fica fascinada e pergunta por que as plantas fazem frutos tão bons se os outros animais vão comer. Então Laios lhe explica que elas usam como isca para capturar esses animais já que são carnívoras e que os nutrientes que elas digerem servem para criar um fruto tão gostoso e fica emocionado ao ver ela gostando de comer monstros. Após comer eles olham para o corpo que a planta cuspiu e decidem deixar ele exposto para que outros caçadores achem e levem para a cidade. Só que fica parecendo uma forca e termina o dia com eles dormindo na árvore oca. Marcille chega em casa e vê sua mãe cozinhando. Ao sentir o cheiro delicioso ela pergunta o que a mãe está fazendo e ela lhe diz que como é aniversário dela resolveu fazer todas as suas comidas favoritas o que deixa Marcille super feliz. Então a mãe serve a ela uma tigela de monstros que cozinhou e Marcille acorda assustada, percebendo que foi só um pesadelo, mas logo sente um cheiro delicioso e Chuchuk fala que é o grupo embaixo da árvore que está assando carne de porco deixando Marcille com inveja. Senshi ao ver aquilo diz que é terrível que os aventureiros de hoje em dia apenas comam pão, carne seca e vinho ao explorar mais morras e que a falta de todos os nutrientes corretos é mais terrível que qualquer monstro e toda essa explicação deixa a elfa com essa cara. Senshi continua e diz que ela está com inveja dos outros aventureiros porque seu corpo está desejando gordura e não apenas frutas como o que comeram na noite passada. Então diz para irem caçar monstros ricos em gordura pro café da manhã e comenta que se conseguirem ovos vai ser muito bom também. Laios ouvindo isso percebe de que tipo de monstro Senshi está falando e revela a todos que é um basilisco. Chuchuk diz a Marcille que vai ser legal comer carne de frango e ela lhe fala que isso está longe de ser um frango. Laios fala que basiliscos são mais que frangos e que sempre achou que quanto mais espécies são misturadas mais gostoso deve ser, mais que ter só duas espécies no mesmo animal também o torna muito especial e que sempre sonhou em comer um basilisco. Eles chegam até o ninho e Marcille fica curiosa ao ver que os ovos são longos e moles. Então eles ouvem o som do basilisco e pessoas do grupo de mais cedo aparecem sendo perseguidos pela fera que machuca um rapaz. O basilisco nota Marcille segurando seu ovo e parte para cima dela. Ela sai correndo e o pessoal fica assistindo enquanto Laios fala que esse é o pior jeito de fugir de um basilisco e que ela vai acabar sendo arranhada pela criatura. Marcille tropeça e quando o basilisco parte para cima Laios aparece mostrando toda a sua beleza que assustar a criatura e explica que abrindo os braços e pernas enquanto grita bem alto deixa ameaçador fazendo o basilisco não chegar perto. Senshi se aproxima por trás e ambos atacam o basilisco enquanto Laios explica que se cada cabeça tiver que reagir ao mesmo tempo o basilisco fica sem saber o que fazer por um momento. Então cortam as cabeças da fera salvando o pessoal. O rapaz que foi ferido está doente mas Marcille aparece e fala que Senshi tem um remédio porém o anão diz que estava planejando usar como ingrediente. Mesmo com todo mundo falando que o rapaz vai acabar morrendo Senshi diz que o sabor do remédio fica melhor se você preparar com algo em vez de tomar puro. Então eles começam a preparar o basilisco depenando e recheando com legumes, em seguida a assa e o assado de basilisco fica pronto. Eles dão um pouco pro rapaz que acha delicioso. Senshi dá um pouco pra elfa também que vendo aquilo tudo lembra que ela podia ter lançado um feitiço de cura mas logo para de falar ao ver a carne maravilhosa na sua frente se delicia então se lembra do rapaz envenenado atrás dela e se prepara para lançar o feitiço de cura. O rapaz fica bom e após elogiar a comida pergunta a eles como pode ficar mais forte para vencer os monstros como eles. Senshi se anima a ouvir isso e fala que primeiro eles devem melhorar sua dieta, mudar seu estilo de vida e fazer exercícios todos os dias e que
que se eles cumprirem esses 3 pontos terão um corpo muito forte e saudável. Eles se despedem e o grupo está descendo a torre enquanto Laios lê o mapa e diz que talvez não cheguem no 3º andar naquele dia e comenta com o Shilshuk que dragões acordam uma vez por mês para comer, então esse é o tempo que eles têm para encontrar o dragão antes que ele acorde novamente. Enquanto isso ele pede a Marcille para ir mais rápido e ela acaba caindo da corda. Laios diz que desse jeito vai ser difícil eles prosseguirem e que vão fazer uma pausa, mas Marcille diz que está tudo bem e que ainda pode continuar, porém Laios diz que é pro bem dela o que a deixa brava, então Shilshuk fala que ela precisa descansar porque se o seu corpo não aguentar mais ela só vai dar mais trabalho para eles, o que deixa a pequena elfa destruída. Laios conversa com o ladino e diz que talvez seja mais fácil se eles forem por um caminho diferente. Shilshuk fala que tem muitos morcegos gigantes lá fora, então Marcille se oferece para dar um jeito nos morcegos gigantes com sua magia, mas Laios diz que não precisa. Shilshuk sugere que eles usem o caminho secreto que não tem monstros mas tem muitas armadilhas e novamente a elfa se oferece para ajudar falando que pode desarmar as armadilhas com sua magia, mas Laios diz que é melhor eles deixarem Shilshuk cuidar das armadilhas já que ele é bom nisso. Senshi diz que se vão passar por um lugar que não tem monstros ele vai precisar de ingredientes para misturar com a carne e os ovos do basilisco e que ali perto tem um campo cheio de mandrágoras e Marcille fica feliz se oferecendo para colhê-las dizendo que sabe como fazer isso, então explica que mandrágoras gritam muito alto quando são arrancadas da terra e que seu grito é tão potente que pode causar um colapso mental em quem estiver muito perto. Ela pega o seu livro e diz que nele está escrito o método mais eficiente de se colher uma mandrágora, que consiste em você amarrar um cachorrinho à planta, pegar distância, em seguida chamar o cachorrinho e quando ele correr a planta vai sair. Shilshuk pergunta o que acontece com o cachorrinho e Marcille diz que ele morre. Shilshuk fala que isso é muito cruel e que eles também não têm um cachorro. Laios sugere que eles usem uma corda bem longa para arrancar a mandrágora e não serem afetados pelos gritos. Marcille fica desesperada dizendo que deve ter algum motivo para aquilo não estar no livro. Enquanto isso Senshi vai até a planta e puxa fazendo a elfa dar um berro desesperado, então Senshi corta o topo da cabeça da planta e fala que basta cortar o topo que a mandrágora não grita. Senshi diz que já faz isso há anos e Marcille tenta argumentar que é perigoso nisso. Shilshuk pergunta à elfa se ela realmente já fez tudo o que está no livro e ela responde não por ter ficado com pena do doguinho, então eles dizem que vão seguir o método do Senshi. Marcille fica se lamentando pensando que esse método fosse o correto certamente estaria escrito em seu livro, mas que ela não pode obrigá-los a fazer uma coisa que nunca fez. Ao pensar nisso a elfa tem a ideia de fazer e mostrar para eles qual é o melhor método de se colher mandrágoras. Ela decide usar um monstro ao invés de um cachorro e amarra a corda na porta de um ninho de morcegos gigantes. Vai para longe dentro de uma torre onde não vai ouvir o grito da mandrágora e lança uma bola de fogo para acordar os morcegos. Eles saem aos montes e um acaba preso na armadilha tirando a mandrágora do chão, mas o grito interfere em seu voo fazendo ele cair onde Marcille está. Quando seus amigos chegam, Shilshuk vê que ela usou um morcego ao invés de um cachorrinho e pergunta se ela perdeu o juízo, mas ao falarem com ela percebem que ela ficou com a mente confusa devido ao grito da planta, então Laios diz que basta eles continuarem conversando e a mente dela vai voltar ao normal. Laios pergunta por que ela fez isso e Marcille responde ter entrado em pânico quando ouviu que poderia ser um fardo para o grupo e que por isso queria se vingar, mostrando que é capaz de fazer eles se ajoelharem para ela, e confessa ter ficado muito triste quando não pôde ser útil para todo mundo. Ao ouvir isso Laios lhe conta que apenas não queria que ela se cansasse num nível tão inicial da dungeon e que quando chegarem nos níveis em que os monstros fortes aparecem é aí que eles vão depender da magia dela. Enquanto ele fala que cada um tem seus pontos fortes e fracos, Senshi já está guardando o almoço. Laios continua falando e diz que só quer depender da elfa quando eles realmente precisarem. Quando não precisarem o resto vai resolver o problema. Ele pede para que Shilshuk diga algo e ele fala que ela tem ajudado muito o grupo desde que entrou, mas ela volta ao normal nessa hora e diz não acreditar nele, deixando o pequenino bravo. Senshi diz que hoje eles terão omelete e Marcille pergunta por que os ovos são daquele jeito tão diferentes dos ovos de galinha e Laios informa que são ovos de cobra. Ela pergunta o motivo já que só a cauda é a parte cobra, então Laios fala que na realidade a cauda é a parte frango. Enquanto está preparando as mandrágoras, Senshi nota que a que Marcille colheu é diferente das que ele colheu e leva elas picadas para saltear adicionando os ovos e em poucos minutos está pronto um delicioso omelete. Senshi comenta que um foi feito com a mandrágora que ele colheu e o outro pela mandrágora que a elfa colheu. Eles comem e percebem que a de Marcille é muito mais gostosa e Senshi conta que fazer a mandrágora gritar retira as toxinas da planta e percebe que fazer um esforço extra para retirar a mandrágora inteira pode ser muito bom para sua culinária. Ele agradece Marcille
pelo seu conhecimento e dá a ela a parte mais gostosa da planta como um agradecimento, que fica triste ao ver o que vai comer. No fundo da torre, Xiu-Shuk diz que a entrada para a passagem secreta é por ali e ao bater a espada de Laios na parede ele consegue achar o tijolo certo que abre a porta da passagem, deixando Senshi curioso sobre como ele fez aquilo, e Laios explica que o rapaz é um especialista em encontrar armadilhas e arrombar portas. O pequeno diz a todos que a partir de agora terão que fazer o que ele mandar para não caírem nas armadilhas. Eles chegam em um salão e Xiu-Shuk começa a analisar o chão para saber quais partes do piso são seguras de pisar e diz a todos para seguirem seu caminho. Mas Senshi sai andando sem se importar e acaba ativando uma armadilha. O pequeno briga com o anão e ele diz não se importar muito com detalhes, enquanto Xiu-Shuk dá uma bronca. Senshi fica incomodado e decide pisar em vários pisos. Ativando várias armadilhas, ele para perto de uma armadilha de fogo e diz estar fascinado que tenham tantas armadilhas. O ladino avisa para sair de perto porque armadilhas de fogo geralmente têm um mecanismo de óleo e isso pode ser muito perigoso, então Senshi fica curioso ao saber que tem óleo ali e tem a ideia de fazer um tempurá para o almoço usando o óleo da armadilha, então pede a Xiu-Shuk para que lhe mostre o óleo e mesmo relutante é convencido por Senshi, mas diz que se fizer isso ele vai ter que seguir o que ele fala sobre as armadilhas sem questionar. Senshi topa o acordo e Xiu-Shuk mostra o recipiente cheio de óleo que alimenta a armadilha de fogo enquanto desarma. Senshi pergunta como podem extrair o óleo e o ladino diz não saber, então Senshi pega sua grande panela e pede para ele liberar o óleo mesmo com Xiu-Shuk avisando que vai sair óleo fervente. Ele aciona e um jato de óleo sai e uma gota respinga em Laios, que se queima um pouco quando Xiu-Shuk olha. Senshi está com os dedos na panela de óleo e diz que está numa temperatura excelente para a fritura e reconhece o óleo como sendo azeite de oliva, informando que como azeitonas são muito cultivadas naquele lugar sempre usam seu óleo. Em seguida tem a ideia de usar a armadilha de lâminas para cortar a comida e deixa essa tarefa para o ladino, que sabe como lidar com as armadilhas, argumentando que cozinhar é a sua especialidade e a do ladino é cuidar das armadilhas, citando o acordo que fizeram antes. Xiu-Shuk corta o morcego gigante e em seguida Senshi lhe manda aquecer o óleo com a armadilha de fogo enquanto ele prepara a carne para fazer um caqueage de mandrágora. Ele mistura os ingredientes e prepara o ovo com farinha e adiciona a mandrágora picada enquanto mexe. Em seguida ele leva tudo pro óleo e manda o ladino virar quando já estiver bem dourado, mas ele acaba queimando e quebrando alguns antes de acertar o ponto. O prato fica pronto e Laios diz que nunca achou que conseguiria comer algo frito dentro de uma masmorra e fala que a comida está perfeita, então Senshi comenta que a temperatura estava quase correta e que seria impossível fritar aquilo numa fogueira já que o fogo iria variar muito de temperatura. Ele comenta que não sabia que existia uma sala tão útil naquele lugar e Xiu-Shuk manda ele não tentar fazer isso quando ele não estiver por perto ou vai acabar morrendo, então Senshi elogia a habilidade do pequeno em lidar com as armadilhas e fala que vai ficar triste quando eles se separarem porque ele não vai conseguir fazer aquilo sozinho, então o pequeno diz que vai ensiná-lo a mexer nas armadilhas e o agradece por tê-lo ensinado um pouco sobre culinária também.